Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Veja o que o Senhor vai tratar conosco hoje. Mateus capítulo 14. Estamos vivendo hoje o dia 30 de setembro de 2020, último dia do mês de setembro. Não sei como é que foi o setembro para você, não sei como é que foram os 9 meses até aqui, mas uma coisa eu sei, Deus é maior, Deus é poderoso, e se chegamos até aqui, Ele é fiel para nos ajudar até onde a gente precisa chegar, amém, gente? Ele não desampara nenhum dos seus filhos, é uma promessa, né? De que Ele não nos deixará, jamais nos desamparará, pelo contrário, Ele está com cada um de nós, amém? O livro qual é, irmãos? Mateus, e o capítulo 14, e o versículo é o 22, olhe bem. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Para aqui um instante, não é a mensagem de hoje, ainda a mensagem principal. Mas você veja que impressionante, então, Jesus ele estava despedindo a multidão, Jesus estava ainda fazendo os últimos trabalhos, atendendo as últimas pessoas, e ele ordenou, ele não apenas pediu, foi uma ordem, de que os seus discípulos já se adiantassem e entrassem onde? No barco. E Jesus permitiu, vocês podem ir mais adiante, pode seguir, pode ir adiante, pode prosseguir. A primeira reflexão de hoje, irmão, que vale muito a pena é, Jesus ele foi e é um grande líder, e ele não tinha ciumeira de ver um subordinado dele, um seguidor dele, indo mais adiante. Entende o que estou falando? Sim ou não? E isso é um mistério muito sério para um verdadeiro líder. Quem tem essa visão, esse dom de liderar, não pode ter o desconforto de ver um liderado tendo sucesso, de ver um liderado indo mais adiante. Não pode haver isso. E quando eu falo isso, eu não estou falando só do campo religioso, eu não estou falando só do nosso ambiente, igreja, estou falando de um modo geral, em todas as áreas. Talvez um liderado seu, ele cresça a ponto de ir mais adiante que você. Não fique com ciúme por isso, porque quer queira ou não, ele vai levar com ele um pouquinho de você. Você teve uma parcela, você teve uma contribuição na vida daquela pessoa de chegar onde ele chegou. Entende o que eu digo, sim ou não? E glória a Deus por isso. Se você porventura foi bênção na vida de alguém, e este alguém agora cresceu sobremodo, este alguém agora está arrebentando na vida, tornou-se o mais novo magnata de Blumenau, saiba que se você teve uma parcela de contribuição, glória a Deus, não sei se essa pessoa será grata o bastante, mas você tem a sua mão lá. Eliseu, por exemplo, ele foi aluno de um homem chamado Elias, ambos eram profetas. Você deve lembrar qual foi o pedido de Eliseu. Qual foi o pedido de Eliseu? Me dê porção dobrada do teu espírito. E o Eliseu de fato foi um grande homem. Eu não vou entrar agora em comparações de quem foi maior, mas eu digo que Elias teve a parcela de contribuição na vida do Eliseu. Eu poderia falar sobre o Salomão, a gente muito elogia a sabedoria de Salomão, mas se você for a Provérbios capítulo 4, você verá que o pai dele, quem foi o pai de Salomão? Davi ensinava Salomão desde menino
a rogar e a buscar a sabedoria como coisa principal. Então não vamos apenas colocar Salomão lá em cima, não, vamos também lembrar da criação de seu pai Davi, de que ensinou Salomão desde menino, tarefa de casa, leia Provérbios 4, que desde menino ele já ia inculcando na cabeça de Salomão o quanto a sabedoria era importante. Entende o que eu digo? Se você um dia estendeu a mão para alguém, se você um dia fez parte da vida de alguém e este alguém cresceu, saiba que se você não for honrado aqui, você será honrado lá. Se essa pessoa não for honesta o bastante de reconhecer o quanto você colaborou lá atrás, é uma pena. Se ele não te honrar o bastante, saiba que lá tudo ficou gravado. Então eu volto a dizer, repito, não é a lição principal, mas é importante. O bom líder não vai ficar enciumado se um subordinado seu for mais adiante. Se você for para a própria Bíblia, no ensino de Cristo, você chegará ao Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, não precisa abrir, lá está escrito nas palavras de Cristo: aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que faço, conhece esse texto? E ainda as fará maiores do que essas. Você percebe o sentimento de Cristo? Então ele não tinha esse desconforto, se um discípulo dele fizesse coisas maiores, ele não tinha esse desconforto, até porque o ministério dele, o ministério mesmo pós-batismo, levou 3 anos, e veja que está perpetuado o trabalho de Cristo lá atrás, às nossas gerações. Olha quanto tempo se passou, e diga graças a Deus por isso. Então a obra não parou, a obra prosseguiu. Jesus investiu tempo de qualidade com seus discípulos, ensinando, doutrinando, discipulando, e eles então deveriam dar sequência ao trabalho. Então essa primeira mensagem, eu não sei a quem serve, mas guarda isso. Se você é líder de alguma natureza, líder de equipe, líder de setor, ou da sua própria casa, ou quem sabe até mesmo dentro de uma igreja ou de qualquer outro departamento, aprenda a não ter desconforto se um liderado seu for mais adiante. O próprio Cristo quer que a gente vá adiante. Um puxão de orelha em uma hora dessa, Jesus não quer que você se acomode. O Senhor Jesus não quer que você seja e fique acomodado. Não, nada de acomodar. Até disse mais cedo, eu repito agora, coloque sempre, irmãos, desafios que sejam mais altos. Não coloque metas confortáveis, porque quando você coloca metas confortáveis, você tende a pensar que você está bem. Entende ou não? É muito normal você dar aquela relaxada básica, porque no seu subconsciente você diz, eu me garanto. Entende ou não? Quando precisar, quando a coisa apertar, eu salto um pouco mais alto e eu alcanço. Então não faça isso. Coloque metas mais altas, para que provoque você não se acomodar. Eu quero, não escondo não, como teu pastor, como pastor desta igreja, eu quero que você tenha brilho nos olhos de desejar ir mais adiante. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Não quero, irmão, por favor, não me dê esse desgosto, de entrar ano e sair ano, ficar lá naquela mesmice e olha lá se não pior. Não quero. Como teu pastor, você vai me dar muito desgosto. Eu quero é que você sempre vá mais adiante. Vira aí para o vizinho e diga, mais adiante, meu vizinho, mais adiante, mais adiante. Vira aí para o outro e para o outro, mais adiante, em nome de Jesus. Esse recado já valeria o nosso encontro, irmão. Votos de Cristo de que a equipe dele vá mais adiante. Isso aí já valeria o culto. Mas a gente vai avançar na leitura. O versículo agora é o 23. Diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só.
E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Por quê, irmão? Leia. O vento era contrário. Eu vou de propósito saltar o versículo 25, o 26 e o 27, porque já foi assunto nosso aí de menos de um mês. Se você tem boa memória, se você veio naquele culto, você deve lembrar que a gente tratou disso, que Jesus veio andando sobre as águas e os discípulos ficaram com medo e gritaram dizendo: é um fantasma. Você estava naquele culto? É um fantasma. Eles ficaram com medo. Aí Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Aí agora continua com lição nova, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E aqui, irmão, que a gente avança na nossa lição de hoje. Que coisa linda, que coisa preciosa. Não era apenas Pedro que estava ali. Ele tinha outros colegas no barco. Mas, quando ele viu que era o Cristo se aproximando, quando ele viu o Senhor andando sobre as águas e dizendo para ele: não tenha medo porque sou eu, ele foi o primeiro ousado de pronunciar essas palavras, dizendo: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele fez o que a gente chama no mundo cristão de uma prova com Cristo. Se é o Senhor mesmo, me dê autorização de subir na água igual o Senhor está aí agora. Algumas pessoas talvez criticam Pedro, porque Pedro olhou a tempestade, olhou o vento forte. O texto não é novo para nós. E quando ele olhou para o vento contrário, a Bíblia diz que ele começou a afundar. O texto não é novo para nós. Mas hoje eu quero me ater numa palavra-chave chamada ousadia. Pedro foi o único, fora Cristo, de ter a ousadia de tirar o pé do barco e pisar sobre as águas. Ele foi o único que teve a ousadia de sair do seguro, do natural, para viver o sobrenatural. E quero ouvir o seu glória a Deus. Ele foi o único. Talvez depois dele ter começado a pisar sobre as águas, alguém que tenha ficado no barco, que não teve a mesma ousadia, poderia ter dito: exibido, aparecido. Ou poderia talvez ter dito: puxa vida, eu não fui. Puxa vida, eu não tive a mesma ousadia. Se você for ver o verso próximo, o 29, quando Pedro disse: se é o Senhor, me autorize a ir aí, Jesus disse no 29, o que ele disse? Ele disse: vem. Se você tem fé o bastante, venha. Venha. Irmão, e eu quero que você compreenda isso mais uma vez. A ousadia de Pedro de tirar os pés da onde estava seguro, onde era solo firme, o barco, né? Apesar da tempestade, mas ele estava no local mais seguro. Ele tirou o pé do barco para pisar onde era inseguro, onde era improvável. E aqui a nossa mensagem de hoje. Você quer viver o sobrenatural? Você quer ter experiências extraordinárias? Ah, pastor, eu quero. Você tem que ter ousadia. Essa é a palavra-chave de hoje. Ousadia. Repete comigo. Ousadia. Se você quer sair do natural, se você quer ter experiências com Deus, se você às vezes até sonha ser usado por Deus, sendo usado por Deus, saiba que a palavra crucial é ousadia.
Pedro foi ousado e ele fez algo extraordinário, que foi andar sobre as águas. Se você for ousado, você também vai viver coisas extraordinárias, meu irmão. Você vai sair do campo natural, vai sair do campo da lógica e vai começar a ter experiências extraordinárias. Recebe a bênção, irmão? Você entende o que eu estou falando? Só que tem que ser ousado. Em outras palavras, o medroso, o tímido, o covarde, aquele que fica só olhando para baixo, aquele que copia a galinha de Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco, ou copia aquele outro que esconde a cabeça na terra. O avestruz. Né? Se você não for ousado bastante, tem certas coisas nesta vida, principalmente na vida com Deus, que você não receberá. Ousadia. Mas eu tenho boa notícia, irmão. À medida que você busca a Cristo, à medida que você aprende na palavra de Deus, à medida que você recebe o Espírito Santo, junto do Espírito Santo vem essa figura linda chamada ousadia. Você pode ler em Atos 2, lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, que no descer do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas e começaram a fazer o trabalho com ousadia. O poder de Deus revestiu a vida deles e eles se tornaram ousados. Mas hoje, eu não quero falar só do campo espiritual, que é, claro, nossa maior motivação. Mas eu quero falar de coisas desta terra. Sabe por que tem muita gente que ainda não foi, não alavancou? Porque não é ousado, porque é medroso, é covarde. É muito confortável você ficar com o pé dentro do barco. Entende o que eu estou dizendo? É muito confortável. É como se diz o outro, é aquela vaquinha leiteira da fazenda, que dá leite, hora ou outra você faz queijo, hora ou outra faz coalhada, aí a vaquinha está boa, então a pessoa dá uma arriada, uma acomodada. Não sei se você já leu uma ilustração em que a fazenda ficava numa mesmice a vida toda, o fazendeiro ficava confiado na vaquinha, até o dia que a vaquinha foi para o brejo. Daqui a pouco alguém foi visitar a mesma fazenda, a cerca pintadinha. Quem já foi da fazenda sabe que tem o hábito de pintar com cal, ou pintar com óleo queimado, e deixou um brinco, grama tudo cortadinha. Alguém olhou aquilo, o que se passa? Será que mudou o proprietário? Não, senhor, a vaquinha dele foi para o brejo. Em outras palavras, ele já não tinha mais, em aspas, a teta da vaca. Ele já não podia mais esperar por ela. Então o que ele fez? Correu atrás do prejuízo, irmão. Teve que correr atrás do prejuízo. E as coisas começaram a melhorar para ele. Desse altar eu quero te mandar essa bênção. Deus te dê essa ousadia, irmão. Deus te dê essa ousadia. Eu quero que borbulhe no teu coração esse sentimento. A gente não pode ficar na mesmice toda a vida. Não pode, irmão. Entra janeiro, sai janeiro, se não tiver pior, está igual. Não pode, mas não pode mesmo. Nós precisamos ter esse brilho de alma, de querer ir para o outro lado, de querer ir mais além. Entende o que eu estou falando? Precisamos ter esse brilho de alma, irmão. Vamos ficar nessa vida toda, no chove e no molha, enxugando gelo? Claro que não. O nosso Senhor te reveste de ousadia. Hoje mais cedo eu dizia, você vai para uma entrevista de emprego, não vai cabisbaixo não, crente, não vai não, você vai colocar tua melhor roupa, vai se preparar para esse momento, não vai de qualquer jeito. Eu já vi, irmão, para vergonha de alguns, às vezes o currículo, irmão, parece que embrulhou o pão da padaria, currículo parece que saiu da garrafa de tubaína, e é essa a apresentação do dito cujo para o trabalho. Ah, irmãozinho, por favor, mas tem que fazer por onde? Tem que melhorar,
tem que melhorar a postura, tem que melhorar a aparência, tem que melhorar a performance, tem que chegar lá com speed de ousadia, levar o currículo e falar, seu fulano, é aqui mesmo que está contratando? Pois é, eu sou um candidato à vaga. Eu sou um candidato. E por que eu deveria te contratar? Rapaz, porque você vai fazer um bom negócio. Diga, amém, né? Ó, se você quer, rapaz, eu tenho uma experiência nessa área, naquela ou na outra, na última empresa, alavanquei, eu ajudei, eu apoiei, eu fui parceiro, você pode ligar aí na empresa anterior, pode buscar informações, eu, modéstia à parte, eu acredito que eu vou conseguir ajudá-lo. Você entende como o linguajar é diferente? Agora imagina você chegar lá e falar, ainda tem vaga aí? Não, é porque só se tiver, né? Não quero incomodar. Mas se assim, sobrar uma vaguinha por aí, você me liga? Você entende como o discurso é diferente? Sim ou não? Alguém ouve isso e fala, meu Deus, a apresentação desse aí está uma derrota. Sabe o que ele pensa, irmão? Sabe o que o empregador pensa? Nem que sobre vaga eu não chamo tu. É porque ele vai ser muito delicado e não vai querer te contar. Mas no bastidor ele pensa, vai ver, já põe lá um vermelho no currículo, dizendo, esse aqui já está de fora. Não soube vender o peixe, não soube se apresentar. Ousadia, irmão. Amém, gente? Ousadia. De chegar lá, eu já vi algo parecido, irmão, do empregador perguntar, e por que eu tenho que te contratar? Vários currículos na mesa, uma tacada de papel acima, muito papel, e ele muito sarcástico dizendo, olha quanta gente eu tenho aqui para poder entrevistar. Por que eu tenho que chamar você? Aí se alguém nessa hora baixa a cabeça e fala, é porque mamãe mandou. Ah, irmão, acabou-se. Que mamãe que nada, se garante crente. Oh, gente. Ah, mas eu não sei fazer. Pois essa área eu não domino não, mas eu estou disposto a aprender. Entende como é diferente, irmão? Como a luz é diferente? E é essa luz, irmão, que eu quero que haja sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa luz de ousadia, essa luz de aprender coisas até novas. Talvez seja uma área que você não domina, ora pois, aprenda. Aprenda. Talvez esse espírito já vai fazer você sobressair sobre os demais. Primeiro, o da sinceridade. Segundo, o da ousadia em querer aprender. Quem entende, balança a mão, diz, estou entendendo. A coisa é séria, irmão, ousadia. A ousadia de Pedro fez ele fazer o que nenhum outro mortal fez. Cristo não vem ao caso, ele é o nosso Senhor, mas ele foi o único mortal a andar sobre as águas. Não vamos tirar o mérito dele por ele ter olhado a tempestade, por ele ter por um momento sentido medo. Não vamos tirar o mérito dele de ter tirado o pé do barco, do firme, para viver o sobrenatural. Não vamos tirar o mérito dele. E diz a Bíblia ainda, que quando ele olhou o vento contrário, ele começou a afundar. Foi ou não foi? Se você observar na Bíblia, no verso 30, está escrito que ele, começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo, lê comigo, igreja, Senhor, salva-me. Olha o 31, leia também. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Irmão, uma palavra de fé para nós essa noite. Mesmo que o ousado tropece em algum momento, lá está Jesus para estender a mão. Você entendeu a lição, sim ou não? Olha, irmão, o ousado é isso aí. Tem que ser intrépido, tem que ser corajoso, tem que ser para frente. Esse negócio de ficar esperando a banda passar, isso aí não foi com o evangelho que você aprendeu, não. Esse negócio de estar apanhando na vida e dizendo graças a Deus, não foi comigo que você aprendeu, não. Foi com alguém aí que eu até nem quero conhecer. Mas não foi comigo. A lição do evangelho é diferente. Nós precisamos ter ousadia. 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 Chegar lá e nada de se diminuir, não. Ah, é porque é 10 por 1. E daí? Eu sou um, só preciso de um. Entende ou não? Tem gente que já chega na fila de um concurso diminuído.
Quanto que é a vaga aí? 10 por 1, puxa vida. Ai, volta amanhã. Amanhã é 20 por 1. Depois 30 por 1, você só vai ficando para trás. Tem ousadia. O que te faz menor que os outros? Por que você sempre vai ficar para trás e os outros para frente? Onde que está escrito isso? Onde que está escrito que você tem que ficar para trás para dar oportunidade para os outros? Para com isso. É porque eu sou de Deus, uma hora dessa, minha hora vai chegar. Tá bom, tudo bem, essa é a tua fé, tudo bem. Mas pense que em Blumenau só tem 370 mil pessoas. Se a sua senha for 370 mil, não chore. Entende o que eu estou falando? Não, pastor, é que eu sou modesto, deixa os outros ir na frente. Tá bom, senha, 370 mil, eu! Diga daí, misericórdia, irmão. Vira para o seu vizinho, diga, ousadia, meu irmão, ousadia. Vai ficar nesse miserê até quando? E ainda dando glória a Deus pelo miserê? Não, Deus não está nesse negócio, não. Eu falava mais cedo e eu repito, tem dias que Deus quer usar o pregador para fazer isso aqui, vê se você vai entender, ó. Você entendeu? Entendeu mesmo? O que isso quer dizer? Sacudiu o microfone. Não. O que isso quer dizer, irmão? Ixi, não entendia nada. Um chacoalhão, irmão, esse chacoalhão, vai ver, você chega na igreja e pensa, o pastor vai chegar e vai falar, vamos viver unido, vamos amar uns aos outros. Aí o pastor faz isso aqui, você fala, epa, eu não esperava por isso, mas o Senhor, Ele faz isso. Se o Senhor precisar, eis-me aqui, Senhor. Irmão, tem que dar esse chacoalhão. Tem crente por aí que tem um potencial tremendo, irmão. Ideia, cabeça boa, mas é tímido, é derrotado facilmente. Vai ver o outro nem tem o potencial que ele tem, mas é ousado. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Vai ver, ele tem toda uma estrutura de um galpão, coisa fantástica, e não está vendendo nada. Tem aquele outro irmão que lá no quintal da casa dele está pela internet, está em iFood, está em aí sei lá o que mais, e está vendendo mais. Você entendeu? Sim ou não? Quem entendeu, balança a mão, diga eu entendi. Vira para o seu irmão com um olhar assim de homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e vire para ele dizendo assim, ousadia, meu irmão. Ousadia. Ousadia, meu irmão. Ousadia, minha irmã, para com esse pensamento de miserê e ainda assinar embaixo dizendo que Deus quis que fosse assim, mentira do inferno, e nem me coloque nesse negócio que eu te desminto, mentira do inferno, ousadia, palavra de Deus para nós. Aplauda Cristo, irmãos, bem forte ao Senhor. Este homem, chamado Pedro, que um dia teve a ousadia de tirar o pé do firme e viver o sobrenatural, este homem, mais adiante, ele foi tremendamente usado por Deus. Diz a Bíblia, irmão, para você entender a gravidade das coisas, a sombra de Pedro curava as pessoas. Não era nem ele, não era nem a imposição de mãos. Onde ele passava, as pessoas doentes queriam ao menos sobrepor sua sombra. E se o fizessem, eram curadas. Olha que coisa linda. Este mesmo homem, Pedro, que foi ousado lá atrás, a Bíblia diz que teve um culto que ele fez, irmão, que no culto que ele fez, converteu e batizou 3.000 pessoas. Tá bom para você? Entende o que eu digo? 3.000 pessoas. Então, palavra final, o ousado vai ser usado. O ousado viverá o sobrenatural. Ousado. Vai ver alguém olhar para algumas ideias tuas e vai falar, você sonha demais. Pois sabe o que você vai ter que aprender? Parar de falar. Continua sonhando, só fala menos. Sonha alto, irmão, pode sonhar alto, mas seja ousado. Diga amém, gente? Sonha alto.
E quando tudo tiver confirmado, você fala para nós, para a gente dar glória a Deus aqui pelo seu triunfo. Ouvir homens e mulheres que foram ousados e foram honrados. Amém, gente? E hora dessa, por que não você subir nesse altar e até falar, como outro dia teve uma cooperadora fazendo isso: pastor, estou entregando o meu maior dízimo da minha vida. O ousado vai viver isso. Você aplauda Cristo de novo e diga: a gente chega lá. Agora imagine uma pregação, irmão, alcançar 3.000 almas. Quantas pessoas tinha nesse culto então? Se 3.000 receber a palavra da salvação e descer as águas do batismo, quantas pessoas devia ter nesse culto? O Pedro, aquele que foi ousado lá atrás. Tem gente que lá na frente, quando você vencer, vai dizer: que sorte que o fulano teve. Não é verdade, irmão? Que só, puxa, esse aí, ai, como é sortudo. Aí você olha e fala: sabe de nada. Não sabe as lutas que eu travei desde lá atrás. Ousadia é a palavra de ordem, amém?